A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado irmãos, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, a paz do nosso... Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, e o Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sempre em nosso meio, por meio do teu Espírito Santo, nos enchendo da sua graça, do seu poder, da tua harmonia, da paz do Senhor nosso Jesus Cristo esteja sempre derramado sobre nossas vidas, né? Está aí o tema, né? Alguns lamentos de alguns homens, né, de Deus, que por meio à circunstância, indiferentemente, pediram a morte, né, a Deus, mas homens que serviu a Deus e que Deus obteve com grandes vitórias. Amém? Esse é o tema e nós vamos falar a respeito, né, disso. Alguns lamentos de alguns dos profetas que por meio, né, o que ele tem visto no meio do povo de Deus, né, as coisas sombrias, que as pessoas não queriam buscar o Senhor, e ele via o que o juiz de Deus que viria sobre aquele povo, e ali eles lamentavam pelas murmurações, pelas reclamações do povo que não queria verdadeiramente obedecer a Deus, mas Deus ouvia a voz dos seus profetas, e ali o Senhor usava sempre de misericórdia. Nós vamos falar de 3 homens, a qual pediu assim, né, que alguns pediam para que o seu dia em que ele nasceu fosse extirpado, que nunca existisse, né, e que apagasse o dia em que eles nasceu. Nós vamos falar de Elias, nós vamos falar de Jó e também do grande profeta Jeremias, né? Jeremias. Amém? Nós vamos falar e algumas passagens bíblicas acerca desses 3 profetas de Deus que eram homens tementes ao Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, né, a passagem do profeta Elias se encontra, né, no capítulo 19 de 1 Reis, ali a partir do verso de número 3, né, e nós vamos saber, e se nós lermos toda essa história, nós vamos saber o porquê que eles, né, pediram para si, né, pediram a morte para si. Nós vamos entender por meio que alguns obtemos assim que tiveram algum tipo de depressão, opressão de quem do adversário, e ali eles não tinham mais força e naquele momento desejava a Deus o que Deus tirasse a sua própria vida, né? Mas antes disso, nós vamos louvar ao Senhor com a harpa cristã de número de 290 da harpa cristã. Você que está aí, escreva um comentário, amém? Para que eu possa saber quem está aí do outro lado, para que eu possa, nas orações, estar orando por vocês, amém? Coloca aí um amém, a paz do Senhor Jesus, para que eu venha ver, aqui aparece automaticamente o nome de quem está participando, amém? E assim, nas orações, vou estar apresentando você e a sua família, amém, meus amados irmãos? Então, a paz do Senhor Jesus, para você que está aí junto comigo, nessa maravilha, nesse momento maravilhoso, é momento de nós falarmos com o Senhor por meio da sua palavra, por meio da oração, e de nós nos suplicar e nos humilhar na presença de Deus. Vamos louvar ao Senhor com a harpa cristã de número 290, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama
sobre cada coração. E o crente que a te clama, me confirma a petição. Isso é fogo do Espírito, se no coração arder, para que tudo que é infinito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a te clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarde até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a te clama, vem confirma a petição. Toca-nos mais da tua graça, enche-nos do teu poder. No teu tempo, ó Deus, faça tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a te clama, vem confirma a petição. Nós com teu Espírito faz milagre, nosso Senhor, para que tudo que estendido contra si, meu Redentor, Deus de graça, Rei da glória, pois ouviste a petição, demos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Harpa cristã de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce povo santo, do céu vem do céu lá. O teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce povo santo, do céu vem do céu lá. Oh, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Oh, Santo Espírito, glória a Deus, aleluia. Virtude divino do Pai a comissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce povo santo, do céu vem do céu lá.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Engrandecido seja Ele. Vamos fazer mais um hino da harpa cristã. E em seguida nós vamos orar. Amém? E em seguida vamos trazer essas mensagens. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é dos céus. O universo lhe pertence, glória seja ao nosso Deus. Eu te louvo, oh Jesus, o Salvador. Dai-lhe glórias ao remidos, o seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. O seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom. Oh, sua graça tão imensa, glória a Ele é bom. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias ao remido, pois teu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Filho, nossa luz. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias ao remido, o seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus. E essa mensagem desse louvor é eficaz e verdadeiro e justo, porque só o sangue do Senhor Jesus Cristo é que nos purifica, né, dos nossos pecados, é que nos limpa das nossas transgressões. Só o sangue de Jesus Cristo, remidor, que nos rime, né, que nos redimiu dos pecados e que nos lavou e que nos purificou. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que vive e que reina para todo sempre, aquele que é, que era, que há de vir, aquele que é conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos louvar, orar ao Senhor, pedir ao Senhor por sua misericórdia, por sua bondade, e agradecer a Ele, porque grandes coisas o Senhor tem feito, e grandes coisas o Senhor há de fazer por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, ó Santo Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus Pai, Deus de poder, Deus de justiça, Deus de glória.
diante da tua santa e gloriosa presença que estamos nos colocando, Senhor, diante de ti, diante da tua face. Ó Senhor, te apresentamos, Senhor, o nosso eu, te apresentamos o nosso ego, lançamos sobre ti nossas ansiedades, angústia, nossas petições diante de ti, Senhor. Lançamos sobre ti nossos cuidados, ó Pai, porque ninguém e nada melhor do que nós confiarmos em ti e lançar sobre tuas mãos nossas petições, Pai. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido, o Senhor tem dado os livramentos, o Senhor tem dado o pão de cada dia, alimento, saúde, vida, água para nós beber. Ah, Senhor, Jesus disse aquele dia àquela mulher ali no poço de Jacó, quando Jesus pediu àquela mulher dar vinho de beber, e ela disse a ele, olha, tu és judeus, e judeus não tem comunhão e não tem, né, essa intimidade de falar com pessoas que são samaritanos. Senhor, aquele dia Jesus disse a ela, olha mulher, se tu soubesse quem disse dar vinho de beber, tu pediria a ele água e ele te daria água viva, porque todos que vierem aqui a esse poço e beber dessa água terá sede, mas aqueles que os beber da água que eu der, esse não terá sede, mas jorrará dentro de si uma fonte de água viva que te fará saltar dessa vida para uma vida de eternidade. Ela disse, ah Senhor, dai-me dessa água. Senhor, transborde essa água, a água que assacia a sede, o alimento que assacia a sede, a fome da alma, Pai. Meu Deus, só o Senhor tem esse alimento por completo. Só o Senhor tem essa água por completo. Senhor, há uma necessidade sobre a terra. Há uma necessidade sobre esse povo, meu Deus, porque andam sedentos, meu Pai. Tem sede e tem fome, Pai, não sede de pão, não fome de pão, não sede de água, mas fome e sede, Pai, da Tua palavra. Ó Senhor, muitos andam errantes, à procura da verdade. Ó Senhor, o inimigo das vossas almas, meu Pai, diz na Tua palavra que ele é homicida desde o princípio e que ele nunca afirmou na verdade e que sobre ele está a mentira. E que ele mente, e esse é o prazer dele, que faz aquilo que apraz a sua vontade, se tornando, meu Pai, o pai da mentira. Meu Deus, quantos não estão sendo levados pelo engano, pela aparência, pelas mentiras, Senhor. Que muitos têm falado, não por tua boca, não por teu espírito, porque tem deixado levar, meu Deus, por palavras sem suprimentos, por palavras que são, meu Deus, venenos, não pela verdade. Muito, meu Deus, tem alimentados em pastos que não são férteis, em pastos que não assaciam, mas que enganam pela aparência e pela avareza. Meu Deus, quantos, meu Pai, tem deixado a verdade? Quantos, meu Deus, têm deixado o Senhor, procurando para si, meu Deus, mestres, fábulas, enganos, mentirosos, e que falam aquilo que agrada aos teus ouvidos e que conforte os teus corações, seguindo, ó Pai, doutrinas de demônios. Quantos, meu Deus, não têm deixado a verdade? Quantos, meu Deus, não têm perecido? Quantos, meu Pai, não tem mais força de buscar a Tua face e de se humilhar na Tua presença e dizer e declarar como aquele filho pródigo, Senhor, pequei contra os céus, pequei contra meu Pai, mas hoje eu quero retornar a Ele. Eu sei que a qual eu não sou digno mais, nem dele me chamar de teu filho. Meu Deus, mas ele foi assim, de cabisbaixo. E não era aquilo que estava no coração dele, foi totalmente diferente. Onde aquele pai estava ali de braços abertos, as porteiras abertas, Senhor, e à espera do seu filho, porque ele tinha a esperança que ele voltaria e retornaria ao teu aconchego, Senhor.
Quantos, meu Pai, o inimigo não tem deixado envergonhado, de cabisbaixo, e não tem mais coragem, Senhor, de dizer: eu vou me humilhar perante meu Deus, porque pequei contra ele, vou me humilhar perante minha esposa, perante o meu filho, porque eu pequei contra ele, vou me humilhar perante o meu pai, porque pequei contra ele. É o que falta no coração humilde, é aquebrantamento, Senhor, para que esses povos reconheçam, ó Pai, a dependência de Ti, e dizer: realmente, esse Deus é um Deus tremendo, é um Deus grande, poderoso, e que fez grandes coisas, me desceu ao Seol, me desceu à sombra da morte, mas Ele não me deixou ser consumido por essas profundezas das trevas, mas Ele foi lá e me resgatou da sombra da morte, e me tirou daquele abismo, e me fez entender, porque antes, como diz o teu servo Jó, antes eu conhecia só por ouvir, mas hoje os meus olhos te veem, Senhor. Meu Deus, fortalece esse povo, aviva a tua igreja, meu Pai, aos longos dos anos, e aos longos dos anos, Senhor, faça-as conhecida, como diz o profeta Malaquias, meu Pai, lá em Malaquias capítulo 3, versículo de número 2. É o que ele pede, Senhor. Aviva a tua igreja aos longos dos anos, e faça-a conhecida nesse tempo, Senhor, para que a tua igreja, Senhor, seja renovada, fortificada, mas o teu Espírito Santo. É onde hoje, meu Deus, muitos dos falsos, muitos dos enganos, dos mentirosos, profetizam e revelam falsamente aquilo que não provém de ti, que não provém do teu Espírito, não tem mais temor ao teu santo nome, Pai. Ah, Senhor, longe de ti tal coisa, o Senhor diz que honraria os que te honrarem, mas os que desprezam o Senhor serão desmerecidos, serão desprezados, serão humilhados. Ó Senhor, tem de misericórdia, Pai. Tem de misericórdia, Senhor, desse povo, dessa nação, dessa raça, tribos, Pai, que tem, Senhor, de conformidade, buscando seus próprios deleitos, as suas próprias vontades, andando errante nos seus próprios desejos, nas suas próprias mentes, sendo guiado pelos seus próprios pensamentos. Ah, Senhor, o Senhor diz na tua palavra que o caminho parece ser bom diante dos olhos do homem, mas o final dele é morte. Nos chama a andar no teu caminho, nos chama a andar na vereda da justiça do Senhor. Ó Senhor, concede aos nossos corações a tua presença e não aparta de nós, Senhor, o teu Santo Espírito. O que seremos, meu Pai, sem a tua presença? O que há de ser de nós sem o teu Espírito? Que ele é o mais importante na vida do ser homem nessa terra. É a tua presença, é o teu Espírito Santo. Não tem riqueza maior do que nós temos a tua presença, Senhor. Não tem riqueza maior do que nós saber discernir e ouvir a tua voz e dizer: essa é a voz do meu Pai, essa é a voz do meu Deus. Nos mostra o caminho, nos guia no caminho e nos leva à eternidade, Senhor. Sonda, ó Deus, os nossos corações. Sonda, ó Deus, o nosso espírito. Vê se há alguma inquietação, meu Deus, que é reprovada por ti, e nos ensina o caminho eterno, o caminho da verdade, o caminho da justiça, para que nós não andamos errantes, Senhor, e não inclinamos nem à direita e nem à esquerda, e nem retornaremos à retaguarda, mas em direção ao alvo,
em direção ao alvo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Aquele que morreu e ressuscitou, está à destra, sentado à tua direita. Aquele que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Toda a honra e toda a glória a ele seja dada, Pai. Glorificado seja o teu nome. Engrandecido seja o nome do Senhor. Toma cada vida, toma cada irmão que vai ouvir essa mensagem no mais tardar, aqueles que estão aqui presentes. Toma a vida dos meus familiares, a vida do meu filho, da minha esposa em tuas mãos. Senhor, e a envolve-as com uma forma maravilhosa, por meio do teu Espírito Santo, vai renovando, vai fortalecendo, vai limpando e vai tirando tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Quebra as cadeias, quebra as algemas, quebra as correntes, todo o embaraço seja desfeito agora, venha limpando essa atmosfera. Toda ação das trevas no reino espiritual, contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa, contra o meu lar, seja dissipado, seja aniquilado, em nome de Jesus, papai. Nós declaramos as tuas bênçãos sem medida, recalcada, sacudida, transportante. Supre nossas necessidades, segundo a tua riqueza, por meio do teu Filho amado, Jesus Cristo. Abençoe a nação, abençoe o presidente, abençoe os governantes. Vai, Senhor, dissipando todo o espírito de corrupção que tem agido no meio deles, todos os espíritos de roubalheira, Senhor, de engano. Vai destruindo agora toda a aparência, todo o engano, toda a mentira, toda a farsa. Ó Senhor, visita agora a família daqueles entes queridos que tem perdido um familiar, um ente querido na sua família. Que o Senhor venha confortando, Senhor, os corações dessa mãe, desse pai, desse irmão, desse parente, meu Deus, que perdeu no findar dessa noite, desse dia de hoje, desses restos de dia, Senhor. Aquele que foi tirado a vida, as mãos, a sangue frio, meu Deus. Cuja família, meu Deus, está de coração partido. A tua justiça é fiel. A tua justiça é verdadeira. O Senhor faz justiça em prol, meu Deus, desses tais que andam assim, com sinceridade, que pede por justiça, meu Deus. Visita agora, meu Deus, essas pessoas que já foi desenganado pela medicina. Desenganado não, que já está enganado pela medicina. Está enganado pela medicina, por quê? Porque a última palavra não vem do homem, mas vem do Senhor. É a medicina que engana a hora e pode ir para sua casa e morra lá, coma do seu pão, coma da sua sopinha e morra lá na sua casa. Ele acha que estão desenganando aquela pessoa, mas eles estão enganando porque o Senhor é quem dá vida, o Senhor é quem tira a vida, o Senhor é quem provê na vida daqueles tais que o homem diz que não tem mais jeito para ele, mas o Senhor, meu Deus, o Senhor é quem provê todas as coisas. Toma em tuas mãos todas as pessoas cancerosas da face da terra. Cura a quem o Senhor quer curar. Manifeste a quem o Senhor quer manifestar. Vem tocando, Senhor, da planta da cabeça às plantas dos nossos pés. E aonde houver, meu Pai, algo escondido e oculto, enfermidade, inflamação, retaliação, dor, enfermidade, Senhor, que não provém de Ti, seja espiritual, seja física, manifeste agora o dom da cura. Vai libertando, vai curando, vai restaurando, Senhor, nossas vidas, espiritualmente e fisicamente, Senhor. Visita a nossa área espiritual, visita, Senhor, nossa área emocional, nossa área sentimental, e vai normalizando, vai nos dando discernimento, para que não possamos agir assim, na emoção e nem no sentimento, mas possamos agir com a razão, com a sabedoria, com o entendimento, com o intelecto, a qual é a mente do Senhor, teu Filho amado Jesus Cristo. Nos dai, Senhor, essa sabedoria, esse entendimento, nos enche da graça do teu Espírito Santo e nos renova
a nossa esperança e a nossa confiança daquele grande dia, o Senhor Jesus Cristo vier buscar a tua igreja e nós seremos participantes desse grande evento, desse grande arrebatamento, Pai, da tua igreja. Nos dai, Senhor, cada dia mais essa esperança, essa fé e essa confiança, Senhor, que ninguém pode tirar de nós. Que ninguém pode tirar de nós. E nos ensina a te servir. Nos ensina, Pai, a andar na tua presença. Cada dia mais ter esse prazer de buscar na tua palavra essa transformação, essa edificação, essa regeneração que nos é dada de dentro para fora. E que teu Espírito venha habitar em nós e faça morada eternamente, Pai. Pai, todo dia eu te peço e te agradeço. Não que seja feita a minha vontade, mas que seja feita, Pai, a tua vontade, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como eu tenho dito, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, né? Alguns lamentos, né, de alguns homens servos de Deus, que por meio à circunstância indiferente, porque não era por igual, cada um teve as suas lutas diferentemente um dos outros, mas todos eram servos do Senhor e que pediu a Deus a morte. A morte. E pediu a Deus que apagasse o dia do seu nascimento e que ele não existisse e que ele fosse trevas. Meu amado irmão, isso é lamento e uma grande responsabilidade de homens e de mulher de Deus que, por meio da circunstância e por meio muitos não querer buscar o Senhor, e muitas das vezes nós lamentamos porque nós sabemos que existe o inferno e que também existe o céu, que existe a salvação, mas também existe a condenação eterna. Destacando aqui um dos grandes profetas de Deus, Elias, né? Um homem que, por sua vez, eliminou a vida de 450 sacerdotes de Aserá e mais 400 ali de Baal, né? E por um momento houve uma perseguição ao povo de Deus, aos profetas de Deus, aonde ele achava que todos ali já teriam sido dissipados, né? Mas nós vimos que quando isso aconteceu, Jezebel, por sua vez, começou a perseguir os profetas de Deus. Mas estariam ali guardados 70 que não se dobraram e que não foram mortos naquele período. Nós vimos que essa notícia chega a Elias. E a notícia é que Elias fugisse e se escondisse, né, daquela fúria do adversário. E nós observamos que Elias anda por um longo período, chegando em caverna, embaixo de árvores, e ali o homem se assenta, e ali ele clamou a Deus e ele disse: tira a minha vida. Imaginamos o porquê. Por causa de quê? Da perseguição. E quantos, nos dias de hoje, não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil está uma maravilha, ainda não houve essa perseguição ao povo de Deus, mas aí afora tem gente clamando, aí afora tem pessoas que está sendo ceifados e outros estão sendo amarrados para o amanhã. Alguns estão sendo humilhados, arrastados pelos chãos, acorrentados, muitas das vezes amarrado em fundo de carros e é arrastado no chão para que ele negue o seu Deus. A sua alma clama por justiça e a sua alma pede: Senhor,
Me recolha desse mundo. Me recolhe dessa situação. Me tira dela. Mas nós vimos que, por meio dessa circunstância, indiferentemente, Deus deu grandes vitórias a esses homens. Nós vimos que Elias, em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 3, só vou ler somente até o versículo 4, porque nós vamos passar também por um homem chamado Jó, que também desejou isso. E chegando também ali em Jeremias, que ele também lamentou e pediu a Deus, né, que apagasse, que tirasse a sua vida, que o matasse. Observamos aqui, no versículo 3, ele diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Isso quem disse foi Elias. Nós vimos que essa situação, ela traz opressão, depressão ao homem de Deus. E uma grande responsabilidade, a qual ele teve de direcionar, por meio de quê? Do Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor. Nós sentimos o quê? O peso da responsabilidade do que é servir a Deus. E do que é pedir algo a Deus e Deus nos conceder. Não, ainda não é o momento. Em vez de morte, eu envio alimento. Em vez de morte, eu dou vitória. Deus tem muito para nós nessa terra. Quando nós pedimos a Deus, quando nós chegamos a essa situação, ali nós estamos colocando uma vírgula em algo que não existe uma vírgula. Em algo que o Senhor quer que prossiga. Nós colocamos e queremos colocar um ponto final. É o fim. Para mim estar acabado. Nossos limites chegou ao seu findar. Mas nós temos que entender que Deus, ele é ilimitado. Nós temos limite, mas Deus é ilimitado. A obra de Deus, ela não para. A obra de Deus, ela continua. E ninguém pode parar. E ninguém pode impedir o agir de Deus na vida dos teus servos e da tua serva. Quem serve a Ele verdadeiramente? A sua mãe. Fica lá do celular do reino. A sua avó, liga lá. E quem serve a Ele verdadeiramente, meu amado irmão, tem que ter vida de propósito. Tem que ter vida pautada na palavra de Deus. A nossa riqueza é ela. A profundeza a qual nós vivemos é a palavra de Deus. E nós temos que mergulhar bem fundo no mar do oceano do Espírito e adquirirmos essa riqueza. Amém? Isso aqui é de Elias. Amém? Agora nós vamos falar de Jó, que se encontra lá no livro de Jó, capítulo de número 3, ali depois de Salmo. Amém? No livro de Jó, capítulo de número 3, nós vamos fazer menção ali do versículo 1 até o versículo de número 3, nós vamos ver também algo maravilhoso que o próprio Jó também desejou para si, né? Homem de Deus. Sabe aquele lá que, quando os homens de Deus foi se apresentar diante do Senhor, estava ali quem? Lucifer. O próprio Satanás ali no meio daqueles servos de Deus. E quando Deus viu ali e disse: de onde tu vens, Satanás? Ele disse: eu venho da terra de andar e passear e rodear por ela. E quando o Senhor disse: viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente, obediente e desviando-se do mal, o que ele disse? Ah, Senhor,
também é por debalde. Tudo que o homem faz, o Senhor opera. O homem tem grande riqueza. Tudo que o homem faz, o Senhor concede a ele. Agora permita tirar tudo isso dele para ver que ele não vai, né, blasfemar do seu nome. Vejam bem, no capítulo 3, nós temos que entender e chegar o porquê ele chegou a essa situação. Ali, quando 3 amigos de Jó, né, ele faz de Temar, Bildade de Suã, e Zofar de Namate, quando eles souberam de todos os males que o havia, né, atingido ali, eles saíram cada um da sua região e combinaram, né, entrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a quem? A Jó. E eles iam para consolar. Quando viram a distância, eles mal puderam, né, reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles, né, rasgou o seu manto, a sua veste, e colocou terra sobre a sua cabeça, né? Depois, os 3, eles se assentaram no chão, ali com Jó, durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma palavra, né? Ninguém lhe disse uma palavra. Pois, ali, naquele momento, viam como era grande o sofrimento de Jó. Aí vem o discurso de Jó. Nós temos assim que todo aquele momento em que Jó estava ali, meditando naquela situação, aí vem o discurso de Jó, porque o que estava dentro do seu coração, oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Ele disse assim, depois disso, Jó, ele abriu, né? Ele abriu a sua boca e ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele disse assim, ó, pereça o dia do meu nascimento e a noite em que disse, nasceu um menino. Olha só, na noite em que foi dar aquela boa notícia, aquela boa novas, né, do seu nascimento ao seu pai para alegrar o seu coração, Jó está desejando aqui o que? Apaga, se torne em trevas, né? Se torne em trevas o dia do nascimento. Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que nasci. E a noite em que nasci, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas. E Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chame-nos de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele. E negome, e terrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite, densas trevas. Nós vemos aqui, meu amado irmão, a circunstância que Jó passou. Independentemente de tudo que ele tem passado, perdeu filhos, perdeu o rebanho, perdeu a sua alta confiança para com as pessoas. Jó, ele ficou sozinho. O Senhor diz na sua palavra, no livro de Oséias, eis que eu vos atrairei e levarei para o deserto, e lá falarei ao seu coração. O que isso quer dizer, meu amado irmão? O Senhor está dizendo, eis que eu vos atrairei para mim mesmo. Eu vou te levar para o deserto e lá vou falar ao seu coração. Ei, é o momento em que é só eu e Deus. É o momento em que é só você e Deus e mais ninguém. Vai ter momento em nossa vida que Deus não vai permitir ninguém chegar ao nosso redor.
Vai ter momento em que Deus não vai permitir ninguém orar por você. Assim foi com Jó. Aqueles homens, ele ia numa mente de orar para com Jó. Mas Deus conheceu o coração perverso daqueles 3 homens que diziam ser amigo de Jó. Acusaram. Que pecado cometeu. O que ele fez diante de Deus para chegar a tal abismo e a tal situação. Queriam orar por Jó. Deus disse, não. Vocês não vão orar pelo meu servo. Pelo contrário. Vocês vão lá, ele que vai orar por você. Ele que vai orar por você. E quando Jó orou, a Bíblia nos revela que o Senhor deu tudo, Jó, multiplicado. Tudo que Jó perdeu, Deus os abençoou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, o que o Senhor está trazendo ao meu coração? Ele está dizendo assim, tem bênção chegando sobre vidas. Tem bênçãos retidas que vai chegar nas mãos dos que me servem de verdadeiramente. E justamente foram tirados, mas honestamente o Senhor vai abençoar. Ei, Jó não negou o nome do Senhor. Jó não negou a sua fé. Ainda que aquela mulher disse, olha, ainda nessa situação, amaldiçoa esse Deus e morra. Sabe o que Jó disse a ela? Tu é louca, mulher. Parece que nunca foi serva de Deus. Não sabe, não conhece esse Deus que nós servimos. Quer dizer que nós aceitamos o bem de Deus e não aceitamos o seu mal? Nem por isso, Jó desagradou a Deus. Nem por isso, Jó blasfemou de Deus. Estava à beira do abismo. Mas a sua confiança estava. Espera no Senhor. E a Ele eu louvarei, ao Deus da minha salvação. Então, meu amado irmão, nós observamos que ele também pediu e desejou essa morte acontecer na sua vida, ao ele dizer, apague o dia em que nasci. Ele está desejando para si a morte. Às vezes a pessoa está em profunda depressão. Leva no médico, leva no lugar, leva em outro, vai no Padre Santo, vai na encruzilhada, vai ali no macumbeiro, vai no feiticeiro. Mas esquece de chegar à presença daquele que muda a história, que concede vitória. Em vez de chegar aos pés do Senhor, que pode fazer grandes coisas, vai aos pés de quem não pode fazer nada, nem por ele estão fazendo. Porque se fizesse, saía da situação e viria para Jesus. Aquilo não salva ninguém, aquilo não cura ninguém, pelo contrário, enganam. Usa de subterfúgio, com mentira, com engano. Naquele momento, se for algo espiritual, naquele momento ele até sai, mas daqui a um pouco, a coisa volta drogada. Por quê? Satanás, ele não expulsa os seus demônios. Nós vimos o próprio Jesus falando isso. Quando ele disse, ele expulsa por Beelzebul. E o que Jesus disse para aquele povo? Quando o homem pensa no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito mundo, a sua voz é chegada ao trono de Deus. E lá o Senhor, imediatamente, espiritualmente, traz a libertação para aquela pessoa. Mas é no nome de Jesus, porque tem o poder. Ele disse, se a expulsasse por Beelzebul, como Satanás expulsaria os seus próprios demônios? Ele disse, eu expulso porque a minha voz é chegada ao trono do meu Pai. E o meu Pai me concede aquilo que eu as peço. E Deus concede ao seu servo e à sua serva.
Então, ali Jesus deixou bem claro que um reino dividido, ele é assolado. Não sabe a quem servir. Se serve a Deus ou se serve ao mundo. Muitos estão perecendo porque não quer verdadeiramente tomar aquela decisão a quem quer servir. E Jesus disse mais, olha, quando um demônio é disperso de uma vida, aquele espírito, ele sai, ele vai para lugares áridos. É o que é isso? Lugares vazios. Procurando o quê? Uma casa para ele entrar. Ele anda e não achando um lugar. Ele diz a si mesmo, retornarei para a minha casa. Qual é a casa? De onde ele tinha saído. O que isso nos dá a entender é que quando aquele demônio saiu, aquela casa ficou limpa. Ali o Espírito Santo, por meio daquela palavra, por um momento estar ali. E a pessoa continuamente tem que permanecer na busca ao Senhor para que o Espírito Santo não venha sair. E quando ele disse, eu vou retornar à minha casa, e chegando, vendo a casa arida, vazia, limpa, opa, a minha casa está vazia, eu vou tornar a entrar. E Jesus disse que ele vai lá e traz consigo mais 7 espíritos para dentro daquela casa. E ele diz que o estado daquela pessoa se torna 7 vezes mais pior do que o primeiro estado. Então, meu amado irmão, é no nome de Jesus. E aquela pessoa que é liberta, ela tem que permanecer aos pés do Senhor Jesus o resto da sua vida. Lembra de Maria Madalena, a quem Jesus expulsou 7 demônios? Você não viu ela. Ela nunca mais saiu dos pés de Jesus. Aonde Jesus estava, ela era a primeira a chegar aos pés de Jesus. Digamos que ela se tornou uma discípula de Jesus. Que ela se tornou uma discípula de Jesus. E nunca mais abandonou Jesus por nada. E cremos que foi ela que foi lá levar o recado para quem? Para os discípulos, quando Jesus ressuscitou. E que eles não criam. Que eles não criam. Mas ela era uma serva íntegra e temente, e que estava sempre aos pés do Senhor Jesus. Aqueles espíritos imundos não achou mais lugar naquela vida. E olha que era uma mulher da vida. Era uma mulher da vida que foi liberta pelo nome do Senhor Jesus Cristo e que recebeu o espírito da obediência, que permaneceu na adoração ao Senhor Jesus. Amém? Então, nós observamos que Jó passou por grande luta. Chegando a Jeremias, capítulo 20, nós vamos ler aqui o lamento e o apelo de Jeremias, que está a partir do versículo de número 7. Jeremias também, ele desejou a morte para si. E lembrando também de Moisés, lá em Número, vamos só ver essa mensagem, que também Moisés desejou também essa morte. Aqui em Números, capítulo 11, se não me sai da memória, versículo 15. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em Números, capítulo de número 11, o versículo do 1 ao versículo, capítulo 11, do versículo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, versículo de número 4. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo de número 4, a partir do versículo de número 13.
Preste atenção, ele disse assim: onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Olha o que Moisés está falando, meu amado irmão. Como tenho falado por meio do Espírito Santo, a responsabilidade de quem serve a Deus e de quem quer carregar o peso dessa glória, dessa responsabilidade de servir ao Senhor. Não é só você que você carrega. Nós carregamos milhares de almas em nossas costas, porque essa responsabilidade era grande. Nós vimos aqui o próprio Moisés, porque por meio daquele povo que murmuravam, aquele povo que eram, em um momento era uma coisa, outra hora era outra, que reclamavam: nós preferíamos estar lá mesmo no Egito. Nós preferíamos estar lá, nós éramos escravos, era chicoteado, mais ou menos lá. Não faltava carne, não faltava alimento. Então, meu amado irmão, olha o que chegou aos ouvidos de Moisés. O que Moisés disse: onde conseguirei, olha só, após aquele povo queixar por carne, aí veio a reclamação do povo. Um bando de estrangeiro, né, que havia no meio deles, encheu-se de gula. Encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar. E diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos, olha só, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancia, dos alhos, porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Perdemos o apetite. Nunca vimos nada a não ser este maná, que era o maná que caía do céu. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná na redondeza e o moía no moinho, né, manual. Ali socava, igual, sabe, quando nós pisamos arroz no pilão, socava no pilão e depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha um gosto de bolo amassado com azeite de oliveira. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná, né? Caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias e se queixando, cada um à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor. Isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre teu servo? Foi por não ter agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Moisés está dizendo que não aguenta, que não estava suportando. Por acaso fui dado de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo no braços, como uma ama carrega um recém-nascido, como uma mãe, né? Ele está falando. Para levá-lo à terra que prometeste, sob juramento aos seus antepassados, que era Abraão, a Isaque e a Jacó. E ele disse no versículo: onde conseguirei
carne para todo esse povo, Senhor. Eles ficam queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Agora mesmo, se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés, se é assim que vai me tratar, mata-me. Agora mesmo, se tem agradas de mim, se te agradas de mim. Olha que nós vimos Moisés também, ele pedindo a sua morte. Se é assim que vais me tratar, Senhor, se eu que tenho que carregar todo esse povo em minhas costas, se é desse jeito que o Senhor vai me tratar, mata-me. Ou seja, tira a minha vida agora. Agora mesmo. Isso foi Moisés que disse. Por meio de quê? A responsabilidade. A responsabilidade é grande. Não é brincadeira a obra de Deus. Muitas pessoas estão brincando com aquilo que não é de brincar. Estão brincando com a palavra de Deus. A Bíblia nos revela que de Deus ninguém zomba. Deus diz que dele ninguém se escarnece. Tudo que o homem plantar, que o homem ceifar, o homem colherá. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque o Deus que nós servimos é aquele mesmo Deus lá do antepassado. Ele nunca mudou e nunca vai mudar. Ele não vai deixar de ser esse Deus de justiça. Deus é amor. Este também, ele é fogo consumidor. Não podemos perder o temor de Deus. Não podemos perder o temor de Deus. Olha só o lamento de Jeremias. Senhor, tu me persuadiste e eu fui convencido. Foste mais forte do que eu. Aqui ele está dizendo que o Senhor enganou. Me persuadiste, ele me enganou. E fui convencido. Foste mais forte do que eu. E prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo. Todos zombam de mim. Isso aqui é chacota, zombaria. Por quê? Porque o profeta Jeremias pregava a verdade. Aquilo que o Senhor mandava ele falar, ele falava. Mas aqui, o que veio sobre ele, a timidez, o que é isso? O medo. O pavor. O que é a responsabilidade? A consequência que veio sobre ele por pregar a verdade, porque muito não deu ouvido à verdade. Não deu ouvido à verdade. E zombavam dele, ele está dizendo, e zombam de mim. Pois sim, sempre que falo, grito e clamo, violência e extermínio. Por isso, a palavra do Senhor trouxe em mim intimidação, que é isso, medo. Insulto o dia todo, porque as pessoas insultavam. As pessoas tinham pessoas que eram oposto a pregações de Jeremias, que era uma oposição às profecias que Jeremias profetizava para aquele povo por meio do Espírito Santo. E hoje não é diferente. Quantos não é oposição contra a palavra de Deus? Quantos não é contra a verdade? Aonde nós vimos que os mentirosos são verdadeiros e os verdadeiros como mentirosos. Onde os verdadeiros são falsos e onde os falsos são verdadeiros. Aqui, nessa época, já existia isso. E era isso que estava acontecendo. Chegava um profeta, profetizava aquilo que agradava ao coração do rei, ainda que não era por Deus, mas ali para ele era o verdadeiro. Jeremias vinha profetizando, exortação, conserto. Ali era motivo para
chicotear Jeremias, para castigar Jeremias. E olha que eram pessoas que eram sacerdotes. O sacerdote era o responsável por essa chicotada e por mandar Jeremias para o calabouço. Era um sacerdote ali do templo, em Jerusalém. Contudo, se eu disser, não mencionarei e nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardisse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-los, já não posso mais. Aqui Jeremias, quando ele pensava, né, em desistir de não pregar mais aquela palavra de Deus, ele dizia que dentro dele ardia aquele fogo, queimava. O que é isso? Era o Espírito de Deus na vida daquele homem. Vai lá, fala a verdade, fala as minhas palavras, é desse jeito, é dessa forma. A responsabilidade era grande. Porque a insultação, o levante contra Jeremias também era grande, porque aquele povo não queria obedecer, principalmente aquele sacerdote real que havia ali, que era a favor do rei. Exausto, tentando concedê-lo, não posso mais. Ouço muitos comentários, comentando, terror por todos os lados. Denunciai-o. Vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então, prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Olha só o que essas pessoas tinham no seu coração. Jeremias pregava a verdade. Vamos esperar esse homem cair em contradição. Vamos esperar ele dar uma falha, ele dar um deslize, que é para nós pegar ele, prender ou matá-lo, mas nós vamos fazer isso. E na primeira oportunidade que nós tiver, nós vamos até o quê? Nós vamos vingar dele. Que essas palavras, porque ele era contra aquelas profecias que era profetizada em Jeremias por meio do Espírito Santo de Deus. Olha só, mas Elohim, que é Deus, aqui é ele falando, está comigo, um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão, serão grandemente humilhados por seus insucesso, desonra eterna, que jamais será esquecido. Em seu coração, Jeremias tinha esse consolo, esse conforto. Quem dava? Era o Espírito Santo de Deus. E nós vimos o quê? A tamanha responsabilidade que ele trazia, aquele peso, aquela glória de Deus que ele traria no seu espírito, a sua responsabilidade pela palavra que ele profetizava para aquele povo. E aquele povo era o quê? Era uma oposição contra as profecias de Jeremias. Como já diz, aquele que veio profetizando engano, mentira, para eles era a verdade. Jeremias trazia a palavra de conserto. Jeremias trazia a palavra de arrependimento. Olha, vai vir exílio aí, se arrependa dos seus erros, se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas maldades, se converta ao Senhor, se convertam a Deus, se converta dos seus erros. E eles achavam ruim. Sabe o que é aquele sacerdote real ali, do templo de Jerusalém? Ele foi responsável por mandar prender Jeremias. Ele foi responsável pela chibatada que Jeremias levava, por lançar Jeremias nos calabouços. Era um sacerdote real do templo de Jerusalém. Mas ele era uma oposição a Jeremias, porque Jeremias era um profeta de Deus. Mas Deus era com ele. Aqui Deus está dizendo, olha, essa vergonha não é em você, Jeremias. Esse levante não é contra você, Jeremias. Mas esse povo estão levantando é contra o seu Deus.
Porque essas palavras não são suas. Essas palavras é de Deus. Não é do profeta, não é do pastor, não é do missionário, não é do diácono, não é do presbítero, não é da serva, não é do servo do Senhor. Essa palavra é de Deus. E aquele que é oposição a essa palavra, se prepare para a consequência. A consequência do povo veio. O exílio. 70 anos lá de escravidão. A serventia de quem? Do rei Nabucodonosor na Babilônia. Consequência de quê? Da desobediência. Porque não quis obedecer as palavras, os estatutos e os mandamentos do Senhor. Então, Deus ele disse que era com Jeremias, que estava com ele, que era um poderoso guerreiro. E os inimigos não prevalecerão e serão grandemente humilhados por seu insucesso e desonra eterna que jamais será esquecida. Até hoje é mencionado o exílio daquele povo. É exemplos para nós, nos dias de hoje, não ser pessoas que desonram a Deus. Para nós, nos dias de hoje, não ser pessoas que levantem contra Deus. Porque é loucura do homem achar que vai batalhar contra um servo, contra uma serva de Deus. Não. Está batalhando contra o servo de Deus. Já contra o próprio Deus. E já entra derrotado, destruído. Porque ninguém vai contra o seu Criador. No versículo 12, ele diz assim: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que põe à prova o justo e vês os pensamentos e coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles. Olha só, o que Jeremias estava desejando, porque Jeremias agiu com sentimento, com emoção, não. Jeremias estava agindo com a razão. E eu sei que meu Deus, ele vive. E que essas palavras não são minhas, mas permita que eu veja, Pai, o castigo desse povo por sua desobediência. Porque esse povo desonrou o meu Deus. Esse povo desonrou o meu Senhor. Esse povo vai ser escravo. E Jeremias falava. Vai vir um dominador que vai dominar esse povo. Vai vir um rei que vai governar esse povo. Vai ser escravo. E tu, pois, Senhor dos exércitos, que põe à prova o justo. Olha, o Senhor conhece. Ele conhece o pensamento. Ele conhece o coração. Antes mesmo de nós falar, ele já sabe o que está em nossa boca. Antes mesmo de nós criarmos uma palavra em nossa mente, o Senhor ele já sabe. Por quê? Porque ele é onipotente, é onisciente, é onipresente. O inimigo não sabe o que a gente pensa. Ele só sabe depois que a gente fala. Mas Deus, antes mesmo de nós pensar, o Senhor ele já sabe. Por isso, meu amado irmão, o Senhor conhece a nossa mente e o nosso coração. Antes mesmo de nós falar, ele já sabe o que nós vamos pedir. Ele permite que eu, olha só, permite que eu veja a tua vingança sobre eles. Porque confiei a minha causa em ti. Confiei a minha causa em ti. Quem deu essa confiança a Jeremias? O Espírito de Deus na vida dele. Quem não tem o Espírito de Deus, não tem confiança naquilo que fala. Quem não tem o Espírito de Deus, não fala por Deus, fala por si próprio. Por isso que é bom nós buscarmos o Senhor, a sua presença, e sempre, Senhor, derrama sobre mim do teu Espírito. Senhor, quando eu falar, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito na boca do teu servo, na boca da tua serva. É assim que nós temos que estar diante do nosso Senhor. Olha só o que Jeremias disse: cantai a Elohim, louvai ao Senhor, porque ele livrou a vida do pobre da mão dos perversos. Quem era o pobre? Jeremias, ele era pobre. E o Senhor livrou ele da mão daquele povo perverso, que aquele povo estava com perversidade. Aquele povo estava tramando o quê? Vingança contra Jeremias, porque ele profetizou o cativeiro, o exílio daquele povo.
Não foi ele que profetizou, mas o Espírito de Deus queria daquele povo um arrependimento. E o povo não quis conserto com o Senhor. Não quis fazer essa aliança com Deus. E foi necessário o Senhor Deus educar aquele povo aonde? Sendo escravo, sofrendo na mão do rei Nabucodonosor. 70 anos. Muitos que entraram, aqueles povos mais antigos, nenhum voltaram. Saiu apenas jovens, crianças e mulheres que eram novas naquela época, que saiu daquele exílio, né? No versículo 14 ele disse, olha só, o tamanho da responsabilidade, e aqui também chegou em Jeremias uma situação em que ele pediu a Deus que apagasse o dia do seu nascimento também. Porque a opressão do adversário, a opressão do inimigo era grande em cima do servo do Senhor, em cima do povo de Deus. E às vezes, como eu tenho dito, viria a profunda depressão. E chegava a um ponto deles pedir a Deus a morte. Senhor, já basta. Pode tirar a minha vida. Não aguento mais. Eu não suporto mais. Vejamos bem no versículo 14. Ele disse, maldito o dia em que eu nasci. O dia em que minha mãe me gerou. Não seja abençoado. Maldito seja o mensageiro que levou a notícia ao meu pai. E o deixou muito feliz quando comunicou, nasceu-te um filho homem, olha só, quando comunicou essa boa nova ao seu pai. Porque naquela época era uma alegria do pai, era riqueza, o nascimento de um filho homem. Mas aqui nós vimos Jeremias, ele pedindo a Deus para amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Né? Então nós vimos aqui profunda dimensões e grandes coisas que Deus permitiu na vida dos seus servos. Mas homens que obteve grandes vitórias, porque o Senhor era com ele. Seja aquele homem como a cidade, olha só, quando ele disse, quando comunicou, nasceu-te um filho homem. Ele disse mais no 16, seja aquele homem como a cidade que o Senhor destruiu sem piedade e que Deus não teve arrependimento. A cidade de Sodoma e Gomorra. Quando Deus destruiu, o Senhor não teve piedade daquele lugar. Por conta de quê? Do pecado, da imoralidade daquele povo. O Senhor não se arrependeu de destruir aquele lugar. E ele está desejando para si essa situação. Seja aquele homem como a cidade que o Senhor destruiu, sem piedade. Que ele ouça os gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Olha só. Mas Deus não me matou no ventre materno e nem fez da minha mãe o meu túmulo. E tampouco a deixou permanentemente grávida, porque saí do ventre materno somente para contemplar o sofrimento, viver triste e terminar meus dias profundamente decepcionado. Olha só o que Jeremias estava falando, clamando para que não existisse esse dia do seu nascimento. Maldito seja o mensageiro que levou essa notícia. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me gerou. Não seja abençoado. Então, meu amado irmão, aqui nós chegamos a um pleno entendimento de tamanha adversidade veio contra o servo de Deus, contra os seus profetas, pedindo, desejando para si
a morte. Desejando para si a morte. Desejando a morte. Mas o Senhor nos dá a vida. O Senhor nos dá a oportunidade, meus amados irmãos, para que nós venhamos o quê? Cada dia nos rendermos graças ao Senhor. E pedir a Ele longevidade de vida. Ser pessoa obediente a Ele. Deus não muda e Deus não vai mudar porque o homem quer. Deus nunca mudou e Deus nunca vai mudar. Ele sempre será Deus. Acima de tudo e de todos. Nada se compara a Ele. Deus é incomparável. Nada se compara a Ele. E nós temos que também que nos humilhar na presença de Deus. E nós temos que nos apresentar a Ele com um coração humilde, aquebrantado, com um espírito voluntário e fazer por amor. Tudo, em tudo, em tudo, buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Bênçãos espirituais, bênçãos físicas, o Senhor proverá em nossas vidas. Nós só temos que estar nos colocando na posição e nessa condição, todos os dias, buscando o Senhor, servindo a Ele verdadeiramente. Amém? Então, até aqui, o Senhor nos deu graça e essa é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, minha irmã Celiomar, ore aí na sua casa, por sua família, amém? Se você tiver um pedido de oração específico aí, escreva aí, para que eu possa orar agora, nesse momento, por você. Se tiver aí como se diz, uma oração específica em uma área da sua vida, para que eu possa orar, escreva aqui, para que eu possa estar nesse momento apresentando a Deus essas orações, porque também vou estar apresentando a minha família, estar apresentando causas trabalhistas, causa na justiça, vou estar apresentando a área emocional, a área conjugal, a área sentimental, a área profissional, né? Creio que Deus já abriu portas sobre vidas em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porque Deus diz, eis que diante de ti tem uma porta aberta. E essa porta a qual Ele abriu, ninguém fecha. E a qual porta Ele fecha e ninguém abre. Né? Diante de nós estará a porta aberta. Mas a maior porta aberta em nossas vidas é a porta do reino dos céus, para nós entrarmos nele. E nós temos que nos humilhar cada dia mais para entrarmos nessa porta. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, quero te agradecer por tão grande oportunidade o Senhor me concedeu nessa noite. E Deus, quero te apresentar a vida da tua serva Railane, do teu servo Eric, do teu servo Reinan, da tua serva Rihanna. Quero te apresentar, meu Deus, também nesse momento a minha vida. Meu Deus, quero te pedir perdão em nome do Senhor Jesus Cristo por minhas fraquezas, em nome de toda a minha família, que o Senhor nos perdoe, Senhor. Nós somos pecadores. Tamanhas transgressões temos cometido diante de ti. Nos perdoa, Pai. Perdoe as nossas fraquezas, que muitos são elas, Pai. Meu Deus, que o Senhor estende as tuas mãos poderosas, com teu olhar misericordioso, e nos conceda graça. Senhor, quero orar também, meu Deus, em prol da causa trabalhista da tua serva. Que o Senhor vem tirando todo o embaraço, todo o impedimento, tudo aquilo que está impedindo, meu Deus, dessa bênção chegar nas mãos da tua serva, meu Deus, vai repreendendo agora. Todas as correntes quebra agora, toda amarra, todo o embaraço, todo o impedimento, toda a barreira. Derruba agora as muralhas, Senhor, em nome de Jesus. Quebra todo o impedimento, cai por terra, Senhor. Ó, Senhor, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, se houver, meu Deus, alguma ação do príncipe da Pérsia no reino espiritual, impedindo o teu anjo Gabriel de chegar para nos trazer a mensagem, Senhor, de resposta, meu Deus, envia agora Arcanjo Miguel com as suas milícias de anjos e começa, meu Deus, a batalhar
E começa, meu Deus, essa batalha contra o príncipe da Pérsia, contra o príncipe da Grécia. Essa batalha no reino espiritual que tem impedido o anjo Gabriel de nos trazer essa mensagem, a resposta. Que abra lacuna, Senhor, para que ele direto possa descer e nos trazer resposta, meu Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos as tuas bênçãos, Senhor. Sobre a minha vida, eu declaro a tua bênção sobre a minha família. As tuas bênçãos, meu Deus, eu declaro em nome de Jesus que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, meu Deus. Abre porta, meu Deus, aonde não existe porta. O Senhor abre porta dentro de portas que têm se fechado. Meu Deus, porta de emprego para o pai de família, para a mãe de família que se encontra desempregado nessa noite. Meu Deus, providência, alimento, Senhor, para aquela família, meu Deus, que está sem nenhum alimento, que está na falta de um pão, Senhor. Envie providência para com essa casa, para com esse lar. Meu Deus, visita agora a vida da minha irmã Celiomar e toda a família dela. Meu Deus, vai repreendendo o espírito da opressão, da depressão, o espírito da enfermidade, da inflamação. Vai repreendendo, meu Pai, o espírito da prostituição, o espírito do adultério. Vai repreendendo o espírito da mentira, do engano. Vai repreendendo o espírito da contenda, da briga, da discórdia, meu Deus, dentro desse lar. Ô Senhor, vai quebrando agora esse laço do inimigo. Vai repreendendo agora, meu Pai, o espírito imundo, o espírito de Zé Pelinta, o espírito da serpente, do engano. Todos esses espíritos das trevas, meu Deus, eu dou a ordem que saia agora. Ó Senhor, visita agora a nossa casa, nossa família. Ó Senhor, se houver, meu Deus, algum espírito de depressão, trazendo um oprimido, deprimido, meu Deus, alguém da nossa família, alguém da família desse irmão que está aí do outro lado. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Cai por terra agora, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, se houver alguma obra de bruxaria, de macumbaria, de magia negra, obra de voodoo, seja dentro da minha família, seja na família da minha irmã, do meu irmão. Ó Senhor, onde o nome foi levado, na Mata Virgem, na cachoeira, no cemitério, para fazer obra de bruxaria, quebra agora, Senhor. Queima agora essa obra perversa em nome de Jesus. Eu declaro quebrada agora. Quebrada agora. Em nome de Jesus. Corta laço, quebra lança. Queima carro com fogo em nome de Jesus. Toda ação das trevas no reino espiritual seja cancelada, seja aniquilada para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Para a glória e louvor do seu nome, todo mal cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem, se houver um espírito imundo aí alojado, dentro desse lar, dentro dessa família, dentro dessa casa, em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro as bênçãos do Senhor, as bênçãos que nos enriquece e com ela não acrescenta dores. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo essa vida. Eu abençoo essa família. Em nome Façam assim com as tuas mãos, que eu vou dar as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Não somente hoje, mas amanhã e sempre. E todos se concordam, digam amém. Meu amado irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe e que Deus nos conceda outro dia maravilhoso para nós estarmos aqui na presença de Deus para mais uma mensagem da parte do Senhor. Amém? Paz e a graça. Que Deus abençoe. Amém? Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.